Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP, Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, se inscrever lá, ativar a notificação, né, e dar aquele like pra gente. E também o perfil aqui no nosso Instagram, com os bastidores do programa, nosso perfil lá, Revista em Evidência, @Revista em Evidência no Instagram. Nesse segundo bloco do programa, é com muita alegria, né, e satisfação que a gente recebe hoje novamente a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada estadual Patrícia Alba. Deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada, Cláudio, um prazer sempre estar aqui contigo e com todos aqueles que nos assistem aqui Em Evidência na TV. Deputada, vou começar falando sobre um assunto que a senhora gosta bastante, que é a questão da educação, que é uma pauta, né, desafiadora em todas as esferas. E como presidente da Comissão de Educação neste ano, né, que pontos que a gente pode destacar? Sabe, Cláudio, que a Comissão de Educação, ela trabalha de portas abertas para ouvir a comunidade escolar, né? A comunidade escolar e também tudo aquilo que se refere também à cultura, desporto, ciência e tecnologia, que faz parte da nossa Comissão de Educação. Mas, certamente, a educação é o que mais se debate, o que mais se fala na comissão. E a comissão, ela tem dois papéis que são importantíssimos. Um é de propor novas legislações, enfim, todas aquelas legislações que se referem à área de educação passam pela nossa comissão. Hoje, com uma mudança no regimento, inclusive, nós aprovamos essa legislação lá na comissão, ela não vai mais para o plenário, né? Então, são proposições, são alternativas, são planejamentos que se fazem na comissão. Ao mesmo tempo, nós ouvimos das escolas, da comunidade escolar e de quem nos procura, né, dos pais, enfim, de todos os que estão envolvidos nessa temática, nos procuram para buscar soluções de situações que não estão acontecendo adequadamente, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, e isso é sabido por todo mundo, nós temos uma deficiência na infraestrutura escolar que atinge a grande maioria, a imensa maioria das escolas. Então, nós recebemos muitos pedidos de auxílio, né? De auxílio, olha, um olhar para a nossa escola. Nós precisamos ou de mais professores, ou precisamos de mais salas de aula, precisamos de uma área coberta, enfim. Essas situações, claro que tem inúmeras outras situações também de questões que ocorrem dentro das escolas, né? Com professores, com direção, com alunos. Então, a comissão, ela faz uma ligação entre o cidadão, entre o usuário desse serviço da educação, com a secretaria, com o governo, enfim, e está ali fazendo uma composição. E, claro, né, como disse anteriormente, então, também tem esta função de colaborar, de fazer legislações, de propor, de colaborar naquela atuação da Secretaria Estadual na ponta, lá nas escolas estaduais do estado do Rio Grande do Sul. Então, por ali passam inúmeras matérias, inúmeras. A gente tem, eu não tenho os números Sim. agora para te passar aqui de quantas legislações já passaram por ali, quantas demandas, quantos pareceres já foram feitos para essas legislações, né? Mas a gente teve a aprovação de muitas matérias da área da educação lá na nossa comissão esse semestre. Que maravilha. Deputado, outra pauta importante também é o Plano Nacional de Educação que vem sendo discutido no Congresso, né? E deve ter suas discussões também nos estados. Como é que está isso? Sim, o Plano Nacional de Educação, ele é um plano que tem 10 anos de abrangência e de atuação. E nós estamos num momento, assim, muito especial, que é o momento da produção dessa legislação. O Ministério da Educação envia para o Congresso uma legislação, que é o Plano Nacional de Educação, e lá no Congresso são feitos os debates
para que se ajuste essa legislação para o dia a dia e para a realidade. Para a prática, né? Para a prática, porque a gente sabe que precisa disso e o Congresso é justamente esse lugar. O Congresso, o Legislativo, a Assembleia aqui, né? Mas, neste momento, nós estamos trabalhando com esse plano no Congresso, né? E ele já tem mais de 3.000 emendas. 3.000 emendas. 3.000 emendas. Então, significa que a comunidade escolar e os parlamentares, eles estão atentos para aquilo que é preciso constar dentro desse plano, porque, afinal de contas, são metas e planejamentos para os próximos 10 anos a nível nacional. Sim, em todo o país. Em todo o país. E nós aqui estamos fazendo o nosso papel já neste momento. Contribuindo. Já contribuindo. Eu tive participações na Comissão de Educação da Câmara. Nós já trouxemos o debate sobre o Plano Nacional aqui para a Assembleia Legislativa e trouxemos os conselhos, as instituições todas que fazem parte, né, que atuam nesse cenário. Já trabalhamos isso aqui e estamos levando contribuições também já para constar a nível nacional. Claro que após, né, todo esse debate, enfim, esse plano vai para a Câmara e vai para o Senado para ser aprovado. Ele vai ser aprovado depois, certamente, com várias alterações, né, com algumas emendas aprovadas, outras não, enfim. Mas ele é aprovado e assim que ele for aprovado, até o fim desse ano, no próximo ano aqui nós teremos então os nossos planos estaduais de educação e os planos municipais, o nosso específico do Rio Grande do Sul, né? Mas cada estado fará o seu. E aí sim a gente vai colocar situações mais pontuais de cada região, é por isso que tem que ter. O tamanho do Brasil, né? O Brasil é muito diferente, a gente precisa dessas, né, dessas diferenças, porque nós temos as diferenças. E aí, aqui, então, a gente vai poder produzir coisas regionais, mas sempre muito vinculado àquele nacional, como é a nossa legislação, sempre ligada às leis nacionais. Então, por isso que nós estamos trabalhando já efetivamente para que o plano nacional saia o mais adequado às nossas necessidades, né? E esse é o momento da gente trabalhar e colocar lá na lei aquilo que a gente entende que seja necessário para várias áreas de educação, porque ali a gente fala desde a alfabetização, como inclusão, como violência na escola. Então, tem tudo aquilo que diz respeito à educação vai fazer parte deste plano, né? E, inclusive, aqui, não tinha ainda contado isso, Cláudio, mas nós estamos trabalhando também com um deputado do MDB do Nordeste que está trabalhando no Sistema Nacional de Educação, que é o SNE, que até hoje nós não temos um sistema nacional. Sim, claro. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde, que é o SUS, nós temos um Sistema Nacional de Assistência Social, que é o SUAS, e a educação, ela não tem um sistema nacional integrado e é extremamente necessário para que todas as ações saiam a contento. A gente precisa dessa integração, né? E estamos lá trabalhando também. É verdade, não tinha pensado nisso. Importante, acredito, importante, sim. Deputada, a questão também das mulheres, né, na política. Recentemente o governo encaminhou um projeto de lei que vai recriar a Secretaria de Política das Mulheres, né? A senhora acha necessário constituir essa estrutura no Estado, né? Quais os aspectos que isso pode ajudar? A gente já falou sobre isso em outras vezes, né? Já falamos muito sobre a questão de mulheres, de participação das mulheres na política, enfim. E esse é um tema também muito caro para mim, além da educação, mas que está interligado, porque a questão das mulheres na sociedade, da forma como as mulheres são tratadas, isso impacta na família, nos filhos, na educação, impacta em tudo, né? E cada dia mais eu me convenço da necessidade que nós ainda temos, em pleno século XXI, de fazermos políticas públicas para melhorar, para ajustar a igualdade entre os gêneros, né? Nós somos iguais em direitos e obrigações, mas na prática isso é muito diferente ainda, é muito diferente. Não acontece. Isso está arraigado na nossa cultura, é uma cultura, infelizmente, é uma cultura machista. E aqui, no certamente, e óbvio, no país inteiro, no país inteiro. Eu acredito que no país inteiro. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque assim,
todas as regras têm exceções, obviamente, que não são todos os homens que são machistas, assim como nós temos mulheres machistas. E isso, né? Só que isso é algo que nós não nos damos conta muitas vezes. Não é assim, a gente não pode criminalizar determinadas atitudes. Claro, o que é crime, certamente, né? Violências, enfim, são. Agora, tem situações que são culturais e nós precisamos modificar a cultura. A gente precisa iniciar, e aí a educação está dentro também. Exatamente. Na escola, talvez. Exatamente. Né? Esse respeito. Isso, o respeito, o tratamento, né? O respeito, o tratamento, a imagem, né? É assim, ó, saber, uma criança saber que o homem e a mulher são iguais. Sim. Eles não têm diferenças de intelectualidade, de força, às vezes tem. Tudo bem, né? mas de tudo força, bem. força muscular. Ok, de né? força porque muscular. Porque isso é fisiológico. Mas né? tudo bem. Mas a gente é ser humano igual. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, porque às vezes fica essa coisa, mas esse o papel papo da de mulher, isso é papel sempre... de homem, né? Isso é coisa de mulherzinha, aquelas piadinhas que começam... Perfeito, exatamente. Desde a escola, né? Desde a escola, desde sempre. Eu acho que eu já contei, eu não sei se eu contei isso aqui, mas o meu filho mais novo, que hoje já tem 22 anos, o Vitor, uma vez ele disse para mim, ele era pequenininho, tinha 3, 4 bem anos. Pequenininho. E ele tinha um amigo e ele disse para mim assim, mãe, tu não acha estranho a família do né, disse o nome do coleguinha. Eu disse, por que, meu filho? Eu disse, porque a mãe dele é médica e o pai dele é enfermeiro. Eu disse, não entendi, meu filho. Não entendi. Sim, tipo, como né? Porque aparentemente que não é uma profissão mas, talvez que tenha mais estudo, enfim. Mas olha só, mas não é um caso. Não é nem uma coisa nem a outra, né? Nem por ser mulher e nem pelas profissões. Não, nem pelas profissões. Mas aí eu disse, mas né? que mini machistinha, né? Viu só, mas é verdade. E aí a gente faz sem saber e fica se perpetuando isso. Exatamente. E essas situações, elas geram aquilo que lá no futuro chega a um feminicídio. Então, pois é. Porque o feminicídio, ele não é o início. Não acontece do nada, né? Exatamente. Ele é o fim de toda uma série de violências, né? E se eu puder contar uma coisa aqui que eu fiquei muito chocada numa conversa com um cidadão, com um senhor, e ele me disse assim, a culpa de estarem morrendo mais mulheres é do Estado, porque o Estado está incentivando as mulheres a se manifestarem, a confrontarem e a irem denunciar os homens. Daí eu disse, cada vez mais eu me convenço de que nós precisamos, porque ainda hoje ainda acha tem que gente é o contrário. Que pensa isso. Tipo, não fala nada que é melhor, fica quieta que é melhor. E é isso nós precisamos mudar, mas isso é arraigado. Então, uma secretaria de políticas para as mulheres, no nosso estado do Rio Grande do Sul, que nós temos visto aí inúmeros feminicídios acontecendo. Sim, é um número que não baixa, né? Não baixa nunca. O que acontece? É uma coisa terrível. E são mulheres que estão morrendo, não são homens. As mulheres estão sendo mortas pelos seus companheiros. Isso acontece na frente dos filhos. Os filhos, às vezes, passam também por esse tipo de violência. E aí nós temos órfãos de pais e mães. Porque a mãe foi morta e o outro foi preso. Então, isso é uma tragédia para a sociedade como um todo, que nós, como pessoas públicas, precisamos trabalhar de uma forma também aqui concatenada. Assim como eu falava do Sistema Nacional de Educação, que precisa ser um sistema, né, uma engrenagem, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela também tem esse papel de unir os trabalhos que estão sendo feitos, unir as secretarias e cada ação que está sendo feita em cada secretaria, para que isso tenha uma potencialidade maior. Porque, de fato, o governo do Estado vem atuando, vem fazendo a sua parte, né? Mas, como eu tenho dito, não tem dado muito resultado, porque a gente segue vendo as situações acontecendo. Então, a secretaria tem essa função, né? E inclusive, aí, como eu trouxe esse exemplo que eu acabei de contar aqui, inclusive trabalhando com os homens. Sim. Né? Porque essa pessoa que pensa desse jeito tem que ser
ela tem que compreender, ela tem que participar Sim, de um ciclo de conversas, de debate, ela tem que compreender que ela tem uma filha também, que tem uma neta, que tem uma mãe. Não, essas questões, a mulher está falando demais, então é por isso que o feminicídio está acontecendo. Exatamente. Olha só. Ela vai lá e denuncia, por isso que ela morre. Tem que parar de denunciar. Não, aliás, muito pelo contrário, para as mulheres que estão nos assistindo. Não tinham até nem medida protetiva nem nada, né? As que morrem por feminicídio não têm medidas protetivas. As mulheres que pedem as medidas protetivas e que denunciam, elas têm as suas vidas resguardadas, sim. Então, esse é o nosso papel, né? E isso está funcionando. Nós temos 4 minutos ainda nesse bloco, deputada, então eu vou pegar o gancho falando sobre as mulheres na política, a gente já falou sobre isso também. No bloco anterior, entrevistando a secretária Mônica Leal, secretária de Transparência, vereadora, e foi a 4ª mulher a assumir a presidência da Câmara Municipal em 245 anos. Mas 4 mulheres assumiram, beleza, quantos anos tem? 245. Sim. Então é muito pouco. Tu sabe, Cláudio, que eu sempre, assim, a gente sempre valoriza muito, né? Foi a primeira mulher. Isso. Hoje nós temos primeiras mulheres em várias situações. Sim. E aí tu pensa assim, nós estamos em 2025 e a gente ainda tem primeiras mulheres em determinadas situações e posições. Não, isso não é admissível, né? Pois é. Então, assim, 4, de fato, é pouquíssimo, né? Agora, a gente olha para a nossa Assembleia Legislativa, nós tivemos uma mulher presidente da Assembleia Legislativa durante todos os 190 anos de Assembleia Legislativa, que está fazendo esse ano. Quase 200 anos. Quase 200 anos nós tivemos uma mulher. Os partidos políticos têm poucas mulheres nos postos de liderança, assim como, claro que eu gosto muito de falar sobre a mulher na política, porque eu acho fundamental, mas se a gente olhar também para outras profissões, como as profissões jurídicas, por exemplo, Sim. que grande maioria dos profissionais das áreas jurídicas são mulheres. Isso. Mas se tu for olhar as presidências, os lugares, as diretorias, os cargos que estão de comando e de decisão, nós não temos ainda a participação das mulheres. E aí, por que eu gosto de falar da participação das mulheres na política? Porque isso é o que faz, é o que influencia, é o que dá o exemplo para que outras ações também sejam. Agora assumiu, mas é a primeira vez. É a primeira, viu? Me pegou. É a primeira mulher a assumir a FAMURS. É verdade, que coisa, né? Os primeiros em 2025. A gente fica honrada, muitas vezes, de ser a primeira mulher a ocupar determinados espaços. Só que isso é vergonhoso, na verdade. Já era para ter passado, né? Exatamente. Isso era para ser comum. Né? E aqui eu trago exemplo muito claro de como a participação das mulheres na política ela é efetiva, né? Eu que participo há bastante tempo, eu estava ontem ainda falando sobre isso, eu entrei no MDB lá em 94, de 94 a 95. Então, faz 30 anos. 30 anos. Né? 30 anos. Tem mais tempo de MDB do que de vida antes do MDB. E assim, eu fui acompanhando essas alterações que a gente teve na política com relação à participação das mulheres. Lá no início, nós não tínhamos participação de mulheres. A política é masculina, Sim. naturalmente, até em função da forma como ela é feita. Por exemplo, nós temos reuniões que são reuniões jantares, que são reuniões almoços, que são, né? E a mulher não pode estar fora da casa todas as noites, não pode estar, ela tem que ficar, ela tem o filho, ela precisa dar esse amparo que ainda hoje essas funções são majoritariamente das mulheres, né? Não precisa ser, mas são. E a gente não vai deixar isso para trás. A gente vai fazer também, sim. Né? Então, assim, lá não tínhamos participação de mulheres. E o legislador entendeu que precisava fazer uma lei, como são as leis das cotas, por exemplo, assim, né? A lei precisa trazer as mulheres. E aí o legislador fez uma lei assim. Os partidos políticos devem resguardar 20% de vagas para as mulheres. Sim. E os partidos cumpriram muito bem. Eles resguardavam os 20% e preenchiam só com 80% de homens.
Não era bem essa a ideia, né? Não era a ideia, mas eles cumpriam a lei. Tá bom. Aí a lei foi mudada, né? A lei foi mudada para que 30% das vagas devam ser preenchidas por um dos gêneros, né? Ou mulheres sim. ou homens. Sim. A gente ouve muito falar que 30% tem que ser preenchido por mulher. Sim. Na verdade, não. É um dos gêneros. Exatamente. Sim. É no mínimo 30 e no máximo 70 de cada gênero. E aí, isso fez com que mais mulheres passassem a entrar na política, e acontece muito, Cláudia. Eu fui presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul por 4 anos e vice-presidente nacional. Acontecia muito das mulheres entrarem para a campanha e dizendo assim, eu vou participar para ajudar o partido. Elas achavam que estavam ajudando o partido, preenchendo uma cota, porque a sua participação dava o direito de participação de 2 homens, né? E os homens convidavam elas para isso, né? Para preencher a cota e para ajudar o partido. E elas diziam, não, eu estou indo para ajudar o partido. Só que muitas iam para ajudar o partido e se elegiam. Então, essa é uma forma que dá resultado. Sim. E aí as mulheres começaram a participar e eu peguei todo esse processo de tô indo para ajudar o partido até eu tô indo porque eu quero me eleger, eu quero participar, eu tenho as minhas bandeiras, eu quero ser vereadora, eu quero ser deputada, enfim. Sim. Então, nós passamos por esse período. Aí veio também uma alteração jurídica que o STF, primeiro o TSE e depois o STF, determinaram que 30% dos recursos têm que ser aplicados para as mulheres, Sim. porque isso é importantíssimo, não adianta tu colocar candidatas mulheres e dar todo o recurso para os homens, né? Então, isso colaborou em muito. E aí, a partir desse movimento, a partir ali da década de 90, por ali, nós passamos a ter mulheres eleitas nos legislativos, que é a Casa do Povo, que é a representação da sociedade. Sim. Né? E foi a partir desse momento que nós, mulheres, passamos a ter leis de proteção. Por exemplo, a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei desse século, desse milênio. Sim. Né? E as mulheres só apanharam a partir desse século? Sim. Não. Muito antes. Não. Mas quem vai pensar em fazer uma legislação de proteção de mulheres? Fantástico, fantástico aí, vendo um pouco da história política em relação às mulheres aqui do nosso país, do nosso estado. A gente vai para o rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta conversando com a deputada estadual Patrícia Alba, um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, porque é no município que a vida acontece, que tudo acontece. Revista em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convidamos você também para conferir o nosso canal no YouTube e o nosso perfil lá no Instagram. E eu já estou aqui com a revista física, aqui impressa, a Revista em Evidência, com o meu outro querido amigo, Eduardo Trindade, né, aqui na capa. E também quem está aqui, já participando, já aqui do programa Evidência, aqui na Masper TV, deputada estadual Patrícia Alba, aqui, ó, também já na Revista em Evidência, minha convidada do programa de hoje. Deputada, vou seguir perguntando, falando sobre a questão de educação. A gente falava no primeiro bloco sobre essa questão da Organização da Educação Nacional com a contribuição aqui do Estado, é isso, deputada? Sim, exatamente. E através da Comissão de Educação, nós aprovamos agora, na semana passada, 15 audiências públicas que são reuniões, vão ser um ciclo de debates que vai acontecer, iniciar em Porto Alegre, vai para a região metropolitana, interior e volta e encerra com um grande seminário em Porto Alegre. Nesses 15 encontros, nós vamos trabalhar várias temáticas a respeito da educação e especialmente para fazer, então, esse levantamento e esses dados para que a gente possa
também enviar para o Plano Nacional de Educação e depois servir de base também para o nosso plano estadual, né? Nós temos esses 15 encontros, cada um tem uma temática e casualmente, infelizmente, Cláudia, no dia que nós aprovamos, a primeira reunião é para tratar sobre o enfrentamento à violência e valorização da escola. Então, foi justamente naquele momento em que nós tivemos uma tragédia na cidade de Estação, aqui no interior do estado. Tivemos a morte de uma criança dentro de uma escola, um local em que essa criança precisa estar com a maior segurança possível. E aí, né, nós sabemos que precisamos falar desse assunto, sim, então ele já era um tema do debate. E são situações que elas não são pontuais, elas estão acontecendo. Acontecendo, né? Infelizmente. Infelizmente. Me lembro que já aconteceu em outra época, se falou sobre colocar um policial nas escolas, lembra desse debate? Exatamente. Detector de metais e tal. Botão do pânico. Isso, botão do pânico. Se pensa em inúmeras situações que, na verdade, elas são mais... Paliativas, né? Pontuais. E posteriores, eu diria assim, sim, né? não ataca a causa. Exatamente, ela ataca a consequência, sim, né? E, só que certamente os pais e a comunidade escolar quer ter essa segurança e aí busca de várias formas, né? Claro que ter um vigia, por exemplo, nas escolas é importante. Eu trago aqui o exemplo de Gravataí, quando meu marido Marco Alba foi prefeito, nós temos lá 76 escolas. Foi feito um concurso e uma contratação de 76 vigias para as escolas. Mas eles não são guardas, eles não estão armados, mas eles são vigias com rádios, né? Para se comunicar, para falar com a polícia fazem a comunicação tanto com a Polícia Civil quanto com a Brigada Militar e, inclusive, com a Guarda Municipal da cidade, que é armada. Boa. Isso é uma alternativa. Monitoramento. Certamente. Mas isso faz parte de um amplo, né? mais amplo, uma situação mais ampla, mais da área, justamente, segurança pública. Mas na área de educação, nós temos como trabalhar. Nós temos, por exemplo, no governo do estado, as CIPAVs, que são instituições dentro das escolas que trabalham a questão da segurança, do combate à violência, da comunicação não violenta. Então, existem mecanismos e maneiras que a gente precisa instituir dentro das escolas para que a violência não chegue a acontecer. Né? Não que a gente tenha que evitar ela, então, com um guarda, com um botão do pânico, né, ou armado, enfim. A gente não quer... um policial com um fuzil numa escola. Um clima de guerrilha. Exatamente. Guerra dentro de uma escola. Existem mecanismos, claro que o da segurança, e aí, concluindo a questão lá de Gravataí, a Guarda Municipal fazia uma patrulha escolar, né, nas regiões. Nas escolas, 76 é bacana, muitas escolas. Muitas escolas e cada uma com as suas especificidades. Aí tu tem uma patrulha escolar que fica próxima das escolas, isso dá uma segurança para todos, não só para a escola, mas para a comunidade. Para os funcionários também. Para os funcionários, para os moradores do entorno. Ao redor. Enfim. É importante, sim. Agora, nós precisamos trabalhar o combate à violência e é aí que está. Esse combate à violência, ele também, depois se espelha lá na questão das mulheres. Sim. Então, se a gente combate a violência dentro da escola, a gente vai gerando uma sociedade mais, né, menos violenta, né? Menos violenta, mais adequada realmente à convivência, né, social. Inclusive os pais também, ajudar os pais, né? Você está vendo na internet um professor tirando o celular e aí dizendo que o pai ou a mãe tinham dito para ele que ele era menor de idade, que não poderia fazer isso e tal, fazendo um desserviço daí, né? Porque a gente tem também um momento difícil. De embate político. Conflituoso, exatamente. Porque a gente tem, acho que mais ou menos a mesma idade. Assim, a gente é mais ou menos da mesma época. É verdade. A escola era um lugar onde a gente tinha respeito. Sagrado. O professor falava, a gente, ai de que fosse reclamação, a deputada tem toda a razão, para casa de um professor. Exatamente. O pai e a mãe que estão me assistindo aí, sabe muito bem. O que aconteceu que mudou? Chegava lá,
em casa com uma reclamação dessa, os pais perguntavam o que tu fez. O que tu fez? Né? O que está acontecendo? Não. Hoje é o que o professor fez para ti. E aí... E isso não é bom para ninguém. Não está ajudando. Eu acho que a gente se perdeu um pouco no meio desse caminho. Valores, assim, né? De valores. Princípios. De princípios, e nós precisamos resgatar isso novamente. Concordo. Né? Nós precisamos, e isso vem da escola. Concordo. Isso, dificilmente tu modifica alguém que já está formado. Já se criou nesse... Então, tu precisa fazer isso dentro da escola, ou o aluno, a criança, ele leva para dentro de casa, ele faz e trabalha isso com os pais. Né? Então, a gente precisa, sim, retomar, e a escola é o lugar. E aí nós temos aqui, eu estou muito feliz com esse nosso planejamento, são 15 encontros que vão acontecer semanalmente no estado do Rio Grande do Sul, depois nós vamos passar com vários temas? As informações. São inúmeros temas, assim, eu posso dizer alguns para fazer exemplo. Acesso e qualidade da educação infantil, alfabetização, diversidades e direito à educação, educação em tempo integral, que é algo que é extremamente importante. As creches também, né, da educação infantil, que não é só para deixar o menininho lá, a menininha lá, a criança lá, pode já ir educando, cores, números, letras, tudo. Né? Não é só um depósito de criança não também. Né? Exatamente. Hoje nós temos escolas de educação infantil. Porque as mães trabalham. Porque as mães precisam trabalhar e precisam que os filhos fiquem num ambiente adequado, seguro, né? Em que elas vão se desenvolver. Essa realidade não existia 30, 40 anos atrás, não tínhamos. Não existia, até porque as famílias eram formadas diferente. A mãe ficava em casa, cuidando dos filhos. A mãe ficava em casa, cuidava dos filhos, não trabalhava. Hoje nós estamos num momento diferente, nós precisamos de um ambiente escolar, precisamos dar esta oportunidade para as mulheres, né? Mas isso não impede a participação dos pais, né? Aqui eu faço um adendo. Um chamado também, né? Porque concordo também. A gente ouve falar e a gente vai aprendendo, todos nós, né? Nós dizíamos, e até acho que eu também dizia, o pai ajuda a cuidar do filho, o pai ajuda na casa. Como ajuda? Ajuda quem? Mas ele não é parte disso. Né? Não é um ajudante, é um cuidador também. Exatamente. Ele tem a responsabilidade exatamente igual à mãe. Né? É verdade. Ele não vai ajudar. A gente fala sem pensar, né? Sim, a gente fala sem pensar e a gente reproduz aquilo que a gente ouviu, aquilo que vai acontecendo, e depois a gente vai aprendendo e vai mudando, porque até a forma de falar, a forma de agir, ela impacta também naquilo que a gente vai fazer. Claro, né? Então é importante até essa modificação de pensamento. Os pais não serem meros ajudantes e assumirem também. Aliás, a gente tinha a questão assim, mas se o pai ajuda, ainda já é uma grande coisa. Isso. E não é assim a vida. Não. Quer ter um filho? Os dois têm que pegar pai. Junto. Fica a reflexão. Bom, vou perguntar também, não posso deixar de perguntar, que a gente já conversou em outras situações também, deputada, sobre a questão da nossa 118 aqui na região metropolitana, que eu sei que também o marido Marco Alba já conversou sobre isso, os municípios, é muito caro ali para os municípios essa obra, essa estrada está funcionando pela questão de toda a região, até para Porto Alegre, né? Sabe que tu trazendo aqui o Marco, né, o nome do Marco, eu sempre lembro que na época em que o Marco foi prefeito de Gravataí, nós conseguimos, através de uma articulação com o governo federal, enfim, tirar o pedágio da Freeway, que era no centro da cidade ali, e passar para mais adiante, enfim, que não atrapalhe o fluxo, o dia a dia das pessoas. Eu tinha na região em Gravataí dentista e ficava pagando aquele pedágio. Aí tu imagina quem mora em Gravataí e trabalha em Porto Alegre, em Cachoeirinha, enfim. Causava também um problema em Cachoeirinha, porque as pessoas passavam por dentro da cidade. Muito ruim. Né? E aí, quando nós conseguimos resolver essa situação do pedágio da Freeway, vem a ideia de se colocar um pedágio na RS 118. O que é mais gravoso ainda do que na Freeway, porque a RS 118, a característica dela é de uma estrada urbana. Por dentro dos municípios. Por dentro dos municípios, urbana pendular, como a gente chama. Isso, vai trabalhar, vai para casa, vai no dentista, vai exatamente. No médico, no mercado, enfim. E aí? E especialmente em duas cidades que são as mais empobrecidas do estado do Rio Grande do Sul, Alvorada e Viamão. Que tem menos condições de pagar.
Exatamente. Aí é um efeito nocivo, e menos terrível. condições de pagar e pior, nós temos dados que indicam que as empresas dificilmente se instalam em locais que têm pedágio. E o que a gente precisa em Alvorada e Viamão? Investimentos. Investimentos, empresas, geração de emprego, Renda. E isso seria também podado para aquela população, né? Então, a gente trabalhou muito, eu tenho muito orgulho de ter participado desse movimento RS 118 sem pedágio e foi bem difícil, foram anos de batalha para que não tivesse o pedágio, mas aí não é só isso, né? Só isso não basta. Nós precisávamos da duplicação dela sem o pedágio, daquela parte de Gravataí até Viamão, porque a outra já está duplicada, enfim, levou muito tempo, mas duplicou. E aí, então, nós conseguimos, por parte do governador, uma afirmação de que sim, a estrada vai ser duplicada, a RS 118 vai ser duplicada sem pedágio, com o uso de uma parte de recursos do FUNRIGS, que é esse fundo que nós instituímos agora em função da enchente, né? Então, parte desse recurso e com uma concessão dessa rodovia. Mas uma concessão diferente, concessão sem pedágio, né? A empresa que receber a 118, ela vai receber outras rodovias, nessas rodovias ela vai ter pedágio, pode ter, e na 118 ela não pode ter pedágio, mas ela precisa duplicar essa estrada e vai ser concedida. Então, é uma forma de fazer que atende a todos. Não tem pedágio, vai ser duplicada e atende também aquilo que o governo acha necessário, que é conceder. Né? Sim. Eu entendo que uma estrada bem feita, ela vai passar vários anos sem manutenção, ou sem necessidade de manutenção. Mas o governo, já prevendo essa necessidade, entende que tenha que ser concedido, porque a gente sabe de todas as dificuldades dos governos em investir dinheiro próprio. Né? Então, com a concessão, eles entendem que é a melhor forma. Eu não sou contra concessões, nem contra pedágios. Mas bem feitas. Bem feitas e que atendam a população. Né? Não que atendam a concessionária, que atendam os direitos da população. E é interessante que a deputada tem essa relação, né? O marido prefeito já, então sabe bem também o papel dos deputados nessa ajuda das prefeituras. Nós, municipalistas aqui que somos, cada vez as responsabilidades dos municípios aumentam mais, mas não se sabe de onde é que vai se tirar o dinheiro, principalmente pressão do governo federal. Aí que entra a Assembleia Legislativa fazendo esse trabalho também de intermediação para esse recurso ser dado para os municípios. Perfeito, é isso. E a gente é municipalista, eu me incluo nisso. Pois é, eu sei. Me incluo, porque, como tu diz sempre, no município a vida acontece e é ali que se tomam as decisões que impactam no dia a dia das pessoas, né? O Estado, o ente federal, ele atua de uma forma mais ampla, né? Mas a rua, o asfalto, o esgoto, a escola, o posto de saúde, enfim, tudo é no município. E nós viemos, com a Constituição de 88, nós viemos sendo responsabilizados, os municípios, responsabilidades de fazer toda essa prestação de serviço e os recursos muitas vezes não chegam. Né? Aí a gente tem que ir no governo federal pedir, o chapéu na mão, né? O chapéu na mão. Mas eu acho que esse é um debate também importantíssimo de a gente revisar essa nossa forma federativa de trabalho, de atribuições. Né? Sim, concordo. O município tinha que ficar com a maior parte dos recursos, porque é ele que faz os investimentos, é ele que está lá na ponta executando. Eu concordo também. Não passar para lá e depois voltar, mas aí não volta, aí no fim os prefeitos têm que tirar dinheiro, as prefeitas também. Mas enfim, infelizmente nosso tempo está se esgotando, deputada. Quero agradecer a participação muito rápido, quando o papo é bom, é muito rápido. Agradecer por vir aqui comentar com as pessoas, falar do trabalho da Assembleia Legislativa, né? A gente falar sobre política, falar sobre o que está sendo feito, acho muito importante e agradeço, né, ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente aqui, tá bom? Nossa, eu que agradeço, fico sempre muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade excelente para a gente poder falar para as pessoas o que a Assembleia está fazendo, o que nós estamos trabalhando lá dentro da Assembleia, acho isso fantástico. Quero deixar o convite para as pessoas participarem desse nosso ciclo de debates, que vai acontecer a partir do dia 8 de agosto, iniciando aqui em Porto Alegre. E agradecer muito, Cláudio, a ti,
ao Chico, Grande ao Chico. Lúcio, que sempre estão aí nos convidando e sempre estão sempre estão junto nessa parceria que a gente faz de trabalho de política, de verdade. divulgação, enfim, então, muito obrigada. A gente que agradece. Olá, meu nome é Helena Triado Panic, eu sou vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, a PMPA. Eu vim aqui para trazer para vocês basicamente o que o procurador faz. Muitas pessoas conhecem o procurador municipal, mas não sabem exatamente quais as atividades que nós fazemos. Então, nós basicamente atuamos em duas frentes, a frente administrativa e a frente judicial. Na parte administrativa, nós fazemos a defesa do município frente à parte mais administrativa, que são os contratos, que são as análises de legalidade de contratos, de licitações. Então, é extremamente importante para o nosso gestor, que está ali à frente, seja um secretário, seja prefeito, ele ter a certeza de que aquela manifestação que está sendo feita, ela está totalmente abarcada pela legalidade. Então, essas demandas, elas chegam para o procurador municipal, ele faz essa análise minuciosa e devolve o parecer dizendo se está dentro da legalidade, e se tiver qualquer problema, aponta o que deve ser corrigido. Então, é extremamente importante para o município para ter essa legalidade de todos os atos. Tem também a frente do judicial. O que são os judiciais? Nós fazemos a defesa do município, seja uma parte que esteja defendendo, por exemplo, um patrimônio público, ou, por exemplo, também a gente cobrando algum imposto que não esteja sendo pago, porque isso aí vai reverter, então, para o benefício da sociedade de modo geral. E também, por exemplo, nós temos outras áreas, que é, por exemplo, a área trabalhista, a estatutária, que também vai fazer a defesa do município, sendo extremamente importante para que a gente consiga ter também um êxito nessas questões judiciais dentro da administração pública. E a você também que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente volta aí a qualquer momento. Fiquem aqui com a Masper TV. Até mais.